Curso Sempre. Inteligência em concursos. Bom dia, pessoal. Eu me chamo Andrew, sou professor de interpretação de texto de vocês. A gente vai trabalhar aqui em alguns encontros, então, né? Com você que está aqui em sala de aula, com você que está em casa, alguns recursos da interpretação de texto. E para a gente começar, acho que é legal a gente fazer já uma discussão sobre, de fato, o que é interpretação de texto. Nós temos aí, então, no interpretar textos, duas palavrinhas que a gente tem que parar e refletir um pouco a respeito delas. Quando a gente fala em interpretar, primeiro, pessoal, interpretar é avaliar com base no meu conhecimento de mundo, com base nas minhas experiências de vida, uma informação decifrada. Então, de fato, tem um primeiro momento que é o decifrar a informação. Então, você, né, já aqui pronto para fazer esse concurso da Guarda Municipal de Curitiba, já sabe ler. Então, você já aprendeu o código linguístico da língua portuguesa, né? E talvez você ainda saiba o inglês, o espanhol, o francês, o alemão, mas você já sabe um código linguístico que você tem que decifrar, né? E a partir desse decifrar, você, dentro de um determinado contexto, você avalia, né, com base no seu conhecimento de mundo, essa informação. E isso é interpretar. E, na verdade, interpretar tem a ver com uma prática social, uma prática de vida, né? A gente interpreta a atitude dos outros. Vocês aí têm me interpretado a minha situação, o meu modo de vestir, o meu jeito de pentear o cabelo, o fato de eu utilizar óculos. Então, vocês, né, vão decifrando, né, tudo isso e vão interpretando a partir das informações que vocês têm decifrado. Um exemplo para a gente pensar a questão do interpretar, deixa eu pegar um giz aqui, é legal a gente pensar assim, ó. Digamos que você está dirigindo, né, veio hoje de manhã aqui para o curso e se deparou, né, uma placa de trânsito com o seguinte símbolo. Então você, né, decifrou que esse símbolo, né, tem setas em forma circular. Decifrou um signo, né, porque ele, nesse caso aqui ele é icônico, ou seja, ele é uma imagem, né, não verbal, não utiliza palavras, e você decifrou isso. A partir desse decifrar, você vai utilizar o seu conhecimento de mundo. Poxa, né, um dia eu passei 45 horas intermináveis de aula no Detran, né? E lá, né, eu aprendi que isso aqui significa, por exemplo, que de fato tem uma rotatória em frente e a partir do decifrar dessa informação, do meu conhecimento de mundo, da minha experiência de vida, às vezes não quero respeitar as placas de trânsito, eu tomo multa. Dessa vez eu vou respeitar. Até porque, de fato, eu não posso passar em cima da rotatória, né? Vai estragar meu carro. Então, experiência de vida, conhecimento de mundo, informação decifrada. Avaliei a informação, passo a respeitar as placas de trânsito. Pode acontecer diferente. Pode ser que você veja esse símbolo, não quando esteja dirigindo o seu carro, não quando esteja vindo para cá, mas quando você comprou os Cheetos para tomar o café da manhã no terminal. Né? Vou tomar um café da manhã, vou comprar um salgadinho aqui, né? Daí você viu esse símbolo lá, esse mesmo símbolo. Mudou o contexto, o símbolo se mantém o mesmo, né? Circulares, mas o conhecimento de mundo e o contexto determinam um símbolo diferente. Então, a partir desse momento aqui, eu estou diante de um símbolo numa embalagem que vai me dizer o quê? Que é material reciclável. Resgatei também o meu conhecimento de mundo. Então, lá atrás, né, um dia, né, num trabalho, na sala de aula, quando eu tinha 6, 7 anos lá, a professora estava trabalhando lá a questão ambiental e a questão de separação do lixo, lá num projeto bem divertido, e ela, pessoal, aqui na embalagem, quando tem esse símbolo, significa que ele é reciclável. Em quais materiais, qual desses exemplos aqui vocês veem que tem esse símbolo? O plástico é reciclável, a banana tem isso? Não, a banana não tem. Então, entendeu? Seu conhecimento de mundo. Por que eu digo isso? Porque normalmente a gente tem ouvido, e inclusive de alguns colegas meus professores, não no curso aqui, né, de outros, que interpretação de texto não tem a ver com o seu conhecimento de mundo tem que ficar de fora. Que interpretação de texto é só o texto que me fornece. Mentira, não é bem assim. Na verdade, o seu conhecimento de mundo é importante. Tanto que, por exemplo, eu, formado em letras português e inglês, se eu vou ler um texto, uma pesquisa sobre biologia, eu vou ter uma dificuldade imensa. Embora eu saiba, né, decifrar o código linguístico que esteja lá, embora eu saiba ler, né, B com A faz ba, com L com A faz ba lá. Eu sei ler, já aprendi a ler. Mas naquele contexto, lá naquela leitura, eu vou ter dificuldade. Por quê? Porque o meu conhecimento de mundo ele é mínimo sobre isso. Por outro lado, se for ler textos literários, eu tenho um conhecimento maior sobre isso, vai ser um pouco mais fácil.
Então, o seu conhecimento de mundo e mais a sua experiência de vida vale sim na interpretação de texto. Beleza? Opa, só que por outro lado eu falei de interpretar, né? A gente vai para um outro ponto, que é o texto. Opa, quando eu falo de texto, então, pessoal, eu falo de unidades, eu falo de tessitura ou de tecido. Texto me lembra a palavra tecido. Opa, num tecido como é que a gente tem lá? Quem costuma fazer tricô lá? Você pega um bolo de um fio lá, né, e fica entremeando esses fios até que de fato ele fique, né, um todo único, né? Então, um texto tem a ver muito com isso também. Por isso que a raiz da palavra de texto é tessitura. De tecido, tem muito a ver com tecido, é muito próximo de tecido. Você une enunciados que formam um todo coeso, que formam de fato um, né, não sei se eu posso dizer, mas um produto no final. E esse produto lá tem um entrelaçamento. E o texto ele tem que estar, né, bem unido também ali. Tanto que, de fato, se você... Aquele que está aprendendo a fazer o tricô lá, né? Faz o tricô, às vezes a primeira vez está fazendo lá e tal, não fica bem entremeado esses fios. Você puxa um fiozinho lá, o que acontece com o tecido? Se desfaz todo, né? O texto a gente tem a ver muito com isso. Então, o texto tem enunciados que estão relacionados entre si e que formam um todo. Então, a gente pode entender tudo isso. E um todo que manifesta a língua. Então, quando eu falo texto, eu não falo também só de texto escrito, esse que tem na apostila de vocês aí. Não. Essa própria minha aula aqui é um texto oral, né? A gente tem até um gênero textual para isso, aula expositiva. Então, também é um texto. Quando você respeita as placas de trânsito lá, placa de trânsito é um símbolo, é um texto também, ela comunica isso. Então, o texto também é a manifestação da comunicação. Opa, deu junto as duas, então, informações que a gente já discutiu. Interpretar texto é isso que vocês têm pela frente no concurso da Guarda Municipal de Curitiba. Então, vocês vão decifrando a informação código linguístico escrito, ou até pode acontecer, sim, de ser um código linguístico não verbal, uma tirinha, uma charge, por exemplo. Você vai, com base no seu conhecimento de mundo, com base na sua experiência de vida, avaliar aquilo que está sendo dito sobre aquela tira, ou seja, vai avaliar as assertivas, ver se de fato elas têm correspondência com o objeto de análise, que é o texto. Beleza? Então, pessoal, como eu disse agora para vocês, o conhecimento de mundo e a experiência de vida valem sim. Opa, mas então, professor, o que eu penso vai valer? Vai valer. Mas não só isso, a gente interpreta um texto. E é por isso, pessoal, com base nisso, que eu tenho proposto, a gente pode chamar de um método de interpretação de texto, de um recurso, enfim. Eu não tenho um nome bem científico para isso, mas é mais uma prática que o professor atribui a vocês, que é muito válida quando a gente fala em concurso público também, que é o que eu tenho chamado de ancoragem. Essa aqui, pessoal, essa palavrinha aqui é a grande conclusão do nosso curso. Professor, então já entendi, posso ir embora? Não, a gente tem mais algumas coisinhas para dizer, né? Mas essa é a grande conclusão do nosso curso. Eu vou falar de alguns recursos de interpretação de texto que a banca utiliza do lado de cá para elaborar e você vai utilizar do lado daí para saber que a banca está lidando com você e para gabaritar a sua questão. Mas a grande conclusão, o que eu quero que vocês saiam entendendo aqui e praticando é a tal da ancoragem. Então, repetindo mais uma vez, interpretação de texto eu decifro uma informação e a avalio com base na minha experiência, no meu conhecimento de mundo. Mas a minha avaliação, mais a minha interpretação deve estar ancorada no texto. Consegue entender a questão da âncora agora? Então, a minha avaliação, que tem a ver com o meu conhecimento de mundo, que tem a ver com a minha personalidade, que tem a ver com as minhas experiências de vida, que faz com que essa moça aqui tenha conhecimento de mundo e experiências de vida diferente desse outro rapaz aqui, são pessoas diferentes, mas que ambos tenham, bom dia, uma mínima leitura do texto igual, semelhante, é a ancoragem. Porque, embora tenham experiências diferentes, as suas leituras devem estar ancoradas no texto. Elas não podem se perder, não podem ficar à deriva. Está entendendo a metáfora que o professor está utilizando aqui? Essa é a nossa grande conclusão do nosso curso. Beleza? Então a gente vai trabalhar, eu vou demonstrar exatamente como a gente pode utilizar essa questão da ancoragem. Leitura, pessoal. Quando a gente fala de leitura, ela se dá predominantemente em 3 níveis. Então, a leitura se dá no nível do explícito,
A gente pode até anotar isso lá, tem na apostila de vocês. Leitura. Ela se dá no nível do explícito, que é aquilo que está dado no texto, que é aquilo que está óbvio no texto, que é aquilo que está tal qual no texto, que eu só preciso extrair de lá, está evidente no texto. A leitura se dá no nível do implícito, que a partir de uma informação dada no texto eu concluo outra. É aquilo que é o dito pelo não dito, que eu tenho falado. Então, está no texto, não está no texto evidentemente dito tal qual, mas a partir daquilo que está sendo dito no texto eu consigo concluir, eu consigo inferir, eu consigo depreender. E elas dão uma leitura, posso chamar assim, ó, além das linhas até. Uma leitura além. Leitura do além, professor, vou fazer espiritualismo aqui? Não. Leitura do além, quando eu falo, pessoal, é quando com base numa leitura você forma as suas convicções. Então, esse tipo de leitura aqui, eles dão também, né, pensando na questão de concurso público, quando a gente vai fazer uma redação. Então, né, vai fazer uma produção textual lá. Tem 2 textos lá que até querem ceder algumas informações para vocês e com base naqueles textos você tem que, né, discutir um tema. Então, você pode utilizar aquilo, só que você tem que acrescentar. Ou quando você lê a Bíblia e forma suas convicções religiosas, leitura além. Quando você lê um texto de filosofia, um texto da sua área de formação lá e forma suas próprias convicções, então, né, exterior, isso é a leitura além. Mas quando a gente fala de concurso público, predominantemente a gente vai trabalhar com esses 2 níveis aqui, do explícito e do implícito. Dependendo da banca, ela vai formar mais no explícito ou no implícito. Posso dizer, talvez de forma taxativa, que implícito demanda um pouco mais de trabalho do que explícito. Tá? Mas vamos trabalhar eles por partes. Então, leitura de nível explícito é o tópico 1 da sua apostila. Deixa eu pegar o apagador aqui. Cadê meu passador de slides? Então, quando eu falo de leitura de nível explícito, pessoal, eu estou falando de reconstituição de informações já dada nos textos, já dada no texto. A informação que está dada no texto, bom dia, e eu tenho que localizá-la. Então, um texto, às vezes eu vou ler um texto lá de 30 linhas, né, um texto longo, e o enunciado, a questão lá, vai impedir que eu localize talvez uma partezinha no texto, que eu saiba passear pelo texto. Ou que, pelo contrário, eu tenha que aprender de toda a informação lida no texto aquilo que é global. Então, o tema do texto, a ideia central do texto, a opinião ao longo de todo o texto, aquilo que é global. Ou, então, ou leituras de nível global, ou leituras de nível mais detalhado, que eu tenho que procurar aqui e ali. Vou pegar o material aqui. Então, quando eu falo de explícito, eu falo de um... Tenho medo de dizer que é um simples processo, mas até um simples processo de extração. Então, eu vou extrair do texto e por isso eu tenho que aprender a passear pelo texto. Então, primeiro, de fato, tenho que ler o texto, né, e saber entender ali onde são dadas as informações e o enunciado vai me cobrar que eu volte para o texto e lá no texto eu encontre a resposta. Esse tipo de questão ele predomina em concurso por um motivo. Se está dado no texto, ele é menos inquestionável. Ele é menos questionável, perdão. Ele é inquestionável. Está dado no texto. Opa, e o que as bancas mais querem é que a questão seja questionável, né? Porque é passível de recurso, tem todo o trabalho para avaliar e tudo mais, anular. Quanto mais se anula, né, mais a moral da banca cai. Então, as questões de nível explícito acabam predominando nos concursos. Por quê? Porque elas acabam sendo menos questionáveis. Beleza? Porque... Ele está dizendo assim, que depende do texto é um comando de enunciado de questões de nível explícito. Não, a gente vai ver que não. Opa, mas ele já entrou num ponto legal. Professor, como que eu vou identificar estudando uma questão de nível explícito e depois, quando você vai falar da questão de nível implícito? Tem como saber isso? Será que eu preciso ficar sabendo isso?
Tem, é bem simples. O próprio comando do enunciado vai me dar essa informação. Então, ó, comandos que identificam esse tipo de questão são segundo o texto, de acordo com o texto, no texto acima afirma-se que, conclui-se que. Esse conclui-se que, você pode pôr um asterisco nele lá, você pode grifar, porque o conclui-se que, muitas bancas há uma interpretação ambígua sobre ele. Muitas bancas utilizam ele como se fosse questão de nível explícito, outras bancas utilizam como se fosse questões de nível implícito. Então, questões de nível explícito, reconstituição da informação, processo de extração. Pela ancoragem lá, ó, eu vou garantir. Opa, a informação está dada no texto. O que você já tem que entender isso, cara? E é o que eu tenho que te dizer. Questão de interpretação de texto, você não sai com dúvida da prova. Você sai da prova para conferir se a banca colocou o gabarito certo. Não para você saber se você errou, se você acertou. Você acertou, cara. Porque você não precisa levar... você não pode chegar na prova e falar, putz, esqueci daquilo que o professor falou em sala de aula. Sabe? Por exemplo, vai fazer uma questão de direito administrativo e tal. Putz, fala, putz, esqueci do artigo que dizia lá que é isso aqui. Questão de interpretação de texto não tem branco, entendeu? Você resolve ali, entendeu? Você resolve a questão ali, entendeu? Não deixa para depois. Não tem, fala, putz, tá me faltando um negocinho aqui. Não tem, tá faltando um negocinho. Então, questão de interpretação de texto é gabaritar, entendeu? É para gabaritar, é para você sair e ver se a banca acertou o gabarito. Por quê? Porque está no texto, está dado lá. Você resolve ali, entendeu? É só um simples processo de atenção, de cuidado, né? E de leitura e de entender alguns recursos aqui, algumas... O professor vai dar um pouco de Mr. M aqui, né? Ele sempre dá um pouco de Mr. M. Ele vai revelar para vocês alguns mistérios aqui, alguns segredos que as bancas utilizam para tentar te disfarçar, tentar te enganar às vezes, né? Ou tentar te confundir a respeito de interpretação. Blá, 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 blá. Vamos ver como é que funciona? Só para vocês entenderem também como é que funciona a minha metodologia em sala de aula. Então, eu trabalho um pouquinho de tema, uma discussão teórica, digamos assim, já parte fazer exercício. Exercícios das mais diversas bancas. Eu trabalho com, digamos também, predominantemente 2 modelos de aula ou de apostila, enfim. Então, questões tipo CESP, que é um pouquinho diferente, né? E daí as questões de múltipla escolha. Então, aqui, no caso de vocês, questões de múltipla escolha, já que a banca é a Universidade Federal. Universidade Federal adora. A gente vai, no final, falar sobre a banca. No final dos nossos encontros, eu tenho algumas questões da banca específica de vocês. Aqui a gente vai fazer algumas questões de outras bancas, tal, mas que não foge muito, não. E Federal adora. Eu já fiz um trabalho, análise de questões, principalmente de vestibular. Nesse caso, o trabalho que eu fiz foi de análise de questões de vestibular. É basicamente questões de nível explícito. Raramente eles fazem uma questão de nível implícito. Vamos ver como é que isso funciona? Lá na apostila de vocês, então, questão da VUNESP 2015, Polícia Civil do Ceará, cargo de escrivão. Talvez algum de vocês tenham feito esse concurso. Se pagar aqui fica melhor, Renato? Pessoal, tem uma coisa que a gente não pode aqui, né, evitar. Ler o texto. E eu particularmente não fico colocando um textinho curtinho, aquele textinho que a gente vai ler só para disfarçar em sala de aula. Vou colocar as questões que caem. Entendeu? Então, às vezes a gente vai ler texto longo aqui, isso não tem como evitar, beleza? Então, acompanhe comigo na nossa apostila, então. Tem material aqui na mesa, moça. Ficção universitária. Os dados do ranking universitário publicados em setembro de 2013 trazem elementos para que tentemos desfazer o mito que consta da Constituição de que pesquisa e ensino são indissociáveis. O que é indissociável? Separável ou inseparável? Inseparável. É claro que universidades que fazem pesquisa tendem a reunir a nata dos especialistas, produzir mais inovação entre os alunos mais qualificados, tornando-se assim instituições que se destacam também no ensino. O ranking universitário mostra essa correlação de forma cristalina. Das 20 universidades mais bem avaliadas em termos de ensino, 15 lideram no quesito pesquisa e as demais estão relativamente bem posicionadas. Das 20 que saem à frente em inovação, 15 encabeçam também a pesquisa. Daí não decorre que só quem pesquisa atividade estupidamente cara seja capaz de ensinar. O gasto médio anual por aluno numa das 3 universidades estaduais paulistas, há embutidas todas as despesas que contribuem direta e indiretamente para a boa pesquisa, incluindo inativos e aportes de FAPESP, CNPq e CAPES, que são entidades financiadoras de pesquisa no Brasil, é de R$ 46 mil, dados de 2008. Ora, um aluno do ProUni custa ao governo algo em torno de R$ 1.000 por ano, em renúncias fiscais ainda.
Não é preciso ser um gênio da aritmética para perceber que o país não dispõe de recursos para colocar os quase 7 milhões de universitários em instituições com o padrão de investimento das estaduais paulistas. E o Brasil precisa aumentar rapidamente sua população universitária. Nossa taxa bruta de escolarização no nível superior beira os 30% contra 59% do Chile e 63% do Uruguai. Isso para não mencionar países desenvolvidos como Estados Unidos, 89%, e Finlândia, 92%. Em vez de insistir na ficção constitucional de que todas as universidades do país precisam dedicar-se à pesquisa, faria mais sentido acertar o mundo como ele é e distinguir entre instituições de elite voltadas para a produção de conhecimento e as que se destinam a difundi-lo. O Brasil tem necessidade de ambas. Texto do Hélio Schwartzman, na Folha UOL. Beleza? Textinho bom de leitura. Entendimento global do texto. O professor vai fazer o desenho global do texto para vocês então lá. Então, ó, ele está analisando, né, um princípio constitucional que trata que pesquisa e ensino são inseparáveis. Tem de estar junto. Pesquisa e ensino tem de estar junto, é princípio constitucional. Ele está questionando isso. O posicionamento dele é qual? De que, de fato, isso aqui deve ser inseparável? Não. Ele acha que isso deve ser separável. Opa, por que deve ser separado? Porque ele está entrando numa visão meio realista aqui. Qual que é a visão realista dele? De que hoje, infelizmente, o Brasil não dispõe de recursos para manter esses dois sustentáculos, esses dois fundamentos da universidade juntos. Então é só por isso. É ótimo que sejam juntos? É ótimo. Mas o Brasil não tem recursos para manter tudo isso. Porque ele mostrou que, aliás, pesquisa e ensino é muito caro. Só que o Brasil também precisa, né, aumentar a sua população universitária. Então, uma possibilidade para que isso acontecesse é separar o ensino de pesquisa e ter, sim, instituições que trabalham com ensino e pesquisa, mas ter também instituições que sejam destinadas a difundir o conhecimento já pesquisado por outros, que barateia a instituição, como é o caso do ProUni, que talvez algum de vocês sejam alunos do ProUni. Esse é o entendimento global do texto. Entendimento global, beleza, se a questão me perguntar alguma coisa disso, eu já desenhei o entendimento global, né, pescando e juntando algumas informações do texto. Opa, mas entendimento global não me garante, a capacidade não me garante estar apto para gabaritar a questão de interpretação de texto. Então, provavelmente eu tenho que ir para cá e para lá para garantir que eu gabarite a questão. Segundo a opinião do autor do texto. Então, segundo o texto, questão de nível explícito. E agora vocês vão entender o grande mistério da ancoragem. Preparem seus corações. Vamos avaliar lá assertiva por assertiva. As universidades que fazem pesquisa perderam a capacidade de produzir inovação e deixaram de atrair os alunos mais qualificados. Certo ou errado? Errado. Marco errado e vou para a próxima, certo? Não, é aí que está a ancoragem. Eu vou voltar no texto e eu quero que vocês voltem no texto e me digam onde no texto me diz que isso aqui é errado. Porque se é questão de nível explícito, vai estar no texto, vai ter alguma coisa que vai me dizer. É isso que é a ancoragem. Eu avaliei com o meu conhecimento de mundo, mas eu vou ancorar a minha avaliação dessa assertiva, ou seja, dizer se ela está certa ou está errado, no texto. Então, ó. Aqui, ó. Das 20 universidades mais bem avaliadas em termos de ensino, 15 lideram no quesito pesquisa. Opa, tá dizendo o que lá já? Que as universidades que fazem pesquisa perderam a capacidade de produzir inovação? Vamos ver lá antes ainda. Das 20 que saem à frente em inovação, 15 encabeçam também a pesquisa. Opa, já contrariou a minha informação. Quer ver? Tem mais uma informaçãozinha aqui. Isso, ó. É claro que as universidades que fazem pesquisa tendem a reunir a nata do especialista, produzir mais inovação e atrair os alunos mais qualificados, tornando-se assim instituições que destacam também no ensino. Não disse exatamente o contrário da minha assertiva? Igual eu te pergunto, o cara que lê isso aqui sai com alguma dúvida? Ele tem alguma dúvida em não marcar essa assertiva? Não tem dúvida, entendeu? Ele encontrou no texto onde, de fato, o cara não sai com dúvida. Então, quando eu falo que questão de interpretação de texto é para você gabaritar, entendeu? Porque está dado ali. Não tenho nenhum, eu não vou marcar a letra A e eu não tenho dúvida nenhuma, não vou ser com peso algum na consciência. Vamos ver a B?
Os novos sumos do ensino demonstram a necessidade de se desfazer o mito de que pesquisa e ensino podem ser separados um do outro. Opa, outro ponto-chave para você aqui, dica, presentaço para vocês. Quando aparece no enunciado ou na assertiva uma palavrinha que seja, digamos assim, incomum, não de uso comum, significa que ela está no texto. Então, o que você faz? Se a gente tivesse esse poder de recurso de tecnologia, a gente faz hiperlink. Sabe como é que funciona hiperlink? Você clica aqui, ó, vai abrir lá no texto onde fala de mito. Entendeu? Opa, quer ver? Mito. Viu como é que faz? É Ctrl F, sabe o Ctrl F do PDF lá? Ctrl Find ou Ctrl L, Ctrl Localizar no Word. Trazem elementos para que tentemos desfazer o mito, que consta da Constituição, de que pesquisa e ensino são indissociáveis. Qual que é o mito? De que pesquisa e ensino são inseparáveis. Tem que entender o que é o significado da palavra indissociável. Se o cara está perdido e fala, putz, não sei o que é indissociável, vai ficar um pouco mais difícil, mas ele consegue até entender o contexto dessa palavra ao longo do texto. São indissociáveis. Opa, então não é, está dizendo o contrário aqui, ó, né? Os novos sumos do ensino demonstram a necessidade de desfazer o mito. Ele quer desfazer o mito? Ele quer desfazer o mito? Sim, ele quer desfazer o mito. Ponto. Até aqui está certo. Desfazer o mito. De que pesquisa e ensino podem ser separados ou não? Não, o mito não é esse. Veja como é que a questão ela tenta trabalhar, te confundir. Ele fala que eles querem fazer um mito? Sim. E ele fala que ele quer poder, que ele acha que pode ser separados um do outro, que pesquisa e ensino podem ser separados um do outro. Mas a questão, ela junta, faz uma construção linguística ali que ela faz com que o fato de pesquisa e ensino poderem ser separados é o mito que ele quer desfazer. Não é o mito que ele quer desfazer. O mito que ele quer desfazer é o contrário, de que pesquisa e ensino não podem ser separados. Está entendendo o que é ancoragem? Está entendendo? Então, eu avalio o que está sendo dito e volto no texto para me dizer onde está sendo dito isso. C. O Brasil precisa deixar de investir na formação de pesquisadores, pois os custos para manter a excelência dos cursos são muito elevados. Opa, os custos para manter a excelência dos cursos são muito elevados? Sim. Ele fala lá, ó. 46 mil reais. Pô, ganhar 46 mil reais tem que estar trabalhando bem já, né? Não é tão fácil assim. Mas, por isso, o Brasil precisa deixar de investir na formação de pesquisadores? Não. O Brasil tem que deixar de ter pesquisadores? Onde no texto, essa é a grande questão, onde no texto me garante isso que está dizendo? O Brasil tem necessidade de ambas. Ambas o quê? Pesquisa e ensino. Vai deixar de investir no pesquisador? Não vai deixar de investir no pesquisador. D. Não marquei. Tem alguma dúvida aqui? Não tem, né, cara? Está tudo no texto ali. Sai com alguma dúvida? Não sai, marca com certeza. Não marca com certeza, no caso. No Brasil, instituições voltadas para a produção de conhecimento devem ser distinguidas das destinadas a difundi-lo. E ambas são necessárias. Opa! Instituições voltadas para a produção de conhecimento devem ser distinguidas das destinadas a difundi-lo. Não é essa a grande tese do texto? Não é isso que ele está defendendo ao longo de todo o texto? A separação entre elas. E ambas são necessárias? Ambas são necessárias. A gente acabou de ler isso. Ambas são necessárias. A pesquisa e o ensino. Questão? Certa. Vamos ver se aí também está errada. Apesar do alto custo, apenas as universidades em que os alunos são também pesquisadores formam profissionais qualificados para ensinar. Isso está certo? Não, né? Não está certo, não. Vamos achar lá no texto onde diz isso? Daí, não decorre que só quem pesquisa a atividade estupidamente cara seja capaz de ensinar. Opa, ele está dizendo que não tem a ver com isso que seja capaz de ensinar. Mas o contrário, então, pode ser dito. Que é capaz de ensinar, sim, quem não pesquisa. Beleza? Então, aí também está errado. Outra dica que vocês podem... Esse aqui é muito pessoal, mas uma forma de você responder questões é sempre por exclusão. Sempre vai encontrar o erro. Sempre brinco que na interpretação de texto a gente tem que ser pessimista. Sempre achar que a questão está errada e procurar no texto esse erro. Se eu não encontrar o erro, é que ela está certa. Entendeu a diferença? Não é que a questão está certa, é que ela não tem erro. Entendeu? Marquei D aqui. Pessoal, não está tudo no texto? As minhas avaliações das assertivas ali não estão todas ancoradas no texto?
Não tive que passear ao longo do texto para saber onde está e onde não está? Eu saio com alguma dúvida quando eu marco essa questão? Opa, só para mostrar aqui para vocês, VUNESP 2015, escrivão de polícia. Bom, um cargo de R$5.000 de nível superior. O professor vai colocando as questões mais fáceis? Não. O professor colocando as questões que caem, de fato. Tá vendo lá? VUNESP ainda, uma das bancas mais bem reconhecidas. Banca da Unesp, excelente banca, adoro a VUNESP. Entendeu? Então o professor não está enganando ninguém aqui não. Beleza, pessoal? Então, por enquanto a gente vai fazer uma pausa e voltamos daqui a pouco para falar das partes do texto e suas partes.